Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs, porque eu não sei qual é a hora que vocês vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem na presença do nosso Deus, tenham tido um final de semana abençoado, recheado de bênçãos. Hoje é segunda-feira, já começando a semana, que todos venham ter uma semana abençoada na presença do nosso Pai. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, o Deus de maravilha, aquele que era e que é, que sempre vai ser o Todo-Poderoso. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Mateus, onde o Senhor colocou no meu coração pela madrugadinha. Mateus 2, e a partir do verso 1, que diz assim: a mim e a você. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e dizendo: aonde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Aleluia. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe aonde havia de nascer o Cristo. E ele lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, minhas amadas irmãs, fala do nascimento de Jesus, que foi no tempo do rei Herodes. Aleluia. E os magos que vinham do Oriente, que foi seguido por uma estrela, a estrela levou aqueles magos a chegar a Jesus, que estava com Maria e com José. Louvado seja o nome do Senhor. E eles foram adorar aquele que é santo, que é digno de toda adoração. E o rei Herodes, diz a palavra, que o rei Herodes se perturbou muito com o nascimento de Jesus. Tanto o rei Herodes como toda Jerusalém. É como se ele não tivesse gostado do nascimento do verdadeiro rei. Porque naquela época o rei Herodes era como o rei, mas o verdadeiro rei estava nascendo, que era Jesus de Nazaré. E ele não gostou, porque Jesus tinha nascido. Louvado seja Deus. E os magos, que era do Oriente, aleluia, que foi guiado pela estrela, a estrela levou os magos até onde estava Maria com Jesus. Ali diz a palavra que eles levaram o presente, mirra, ouro, incenso, para Jesus. E ali diz a palavra que ali o rei Herodes não gostou do nascimento de Jesus. Como ainda hoje tem gente que não gosta que ninguém, eu nem você, fale de Jesus. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, minhas amadas irmãs, para falar daquele que é o Todo-Poderoso. Para falar daquele que é santo e que é digno de adoração. Diz a palavra que esses magos eles foram adorar Jesus, guiados pela estrela, e saíram para adorar. Aquele que é digno de toda adoração se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E continua aqui. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhe aonde havia de nascer o Cristo. Aleluia. E ele disse-lhe: em Belém de Judéia,
Porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os capitães de Judá. Porque de ti sairá o guia em que apacenta o meu povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Se chama a palavra de Deus. Esse Deus tão maravilhoso, que desde o nascimento ele já foi rejeitado. Ele ainda estava no ventre de Maria, mas diz a palavra de Deus que ele já foi rejeitado. Que muitos não queriam o nascimento de Jesus. A palavra diz que Jesus chegou na hospedaria, e ali aquelas pessoas daquela hospedaria rejeitou Jesus. Diz que lá não tinha lugar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Maria teve Jesus naquela manjedoura ali, porque ele foi rejeitado. Desde o ventre de Maria, Jesus já era rejeitado. Mas pelo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que quer ele na vida, esse não rejeita Jesus. Aceita Jesus, porque ele é santo, minhas amadas irmãs. Ele é um Deus vivo, é um Deus de cura, de libertação. Aquele que restaura, aleluia, aquele que tira a sujeira do nosso coração e coloca tudo novo na nossa mente e no nosso coração, minhas amadas irmãs. Porque só Deus tem um poder de fazer as maravilhas nas nossas vidas, dentro da nossa casa e na nossa família. Ninguém tem este poder, mas Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele tem este poder, minhas amadas irmãs. E aqui o rei Herodes quis matar todas as crianças com raiva, como tivesse ficado revoltado. Mas em Jesus ninguém não toca, porque ele é santo, minhas amadas irmãs. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus do céu e o Deus da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E que esta palavra, minhas amadas irmãs, fica ao seu coração. Aleluia. E bota esta palavra, minhas amadas irmãs, em prática. Lendo a palavra de Deus, orando, buscando aquele que é digno de ser adorado, que é digno de ser glorificado, que é digno de toda adoração, minhas amadas irmãs. Porque só existe um caminho para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa e para a nossa família. E este caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de saúde e de força. Que Jesus te ilumine a tua mente e o teu coração. Aleluia. Que aquilo tudo que você está pedindo a Deus, se for da vontade do Senhor, que venha se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Assim eu peço ao Senhor que chegue na sua vida e na sua casa, lhe cobrindo de bênção e lhe curando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.